É com muito prazer que venho compartilhar algo do Senhor, que compartilhar algo. Eu não consigo compartilhar algo que não seja algo que eu esteja vivendo, seja bom ou seja ruim, mas que eu estou vivendo junto com o Senhor. E glórias a Deus, o Senhor tem feito presença na minha vida, mesmo sendo falho, mesmo sendo pecador. Queria que vocês abrissem Salmos 73, versículo 25. E depois vai ser João 17, 3. Assim como eu disse, eu quero sempre compartilhar alguma coisa que eu esteja vivendo com o Senhor. E estar aqui tendo uma oportunidade sempre foi um sonho, sempre foi um desejo. Não por vaidade, não por mim mesmo, mas sempre querendo contribuir, porque a gente estamos numa caminhada com o Senhor. Faz mais de 10 anos que entreguei a minha vida para o Senhor, igual assim como o pastor Fernando compartilhou. A gente foi num tempo onde não tinha celular, e hoje tem celulares, onde não tinha tanta pesquisa, né? Tanta coisa para poder compartilhar, tanta vozes para ouvir. E hoje a gente tem muitas informações, muitas curiosidades, muitas coisas a acrescentar. Mas vamos lá então. Salmo 73, 25. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. E agora, João 17, 3. João 17, 3. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem me enviastes. Amém? Esses são os versículos que eu quero ter como base, e a gente vai falando outros versículos. Esses tempos atrás eu tenho sempre orado ao Senhor, conversado com o Senhor, pedido instrução do Senhor, meditado no Senhor, meditado na palavra do Senhor, e temos muitas vezes compartilhado lá em Ubiratã o que o Senhor tem, e muitas vezes são coisas lindas, coisas diferentes, curiosidades, igual eu falei, e sempre quando nós estamos lá, eu e minha esposa, meus filhos sabem, sempre temos o desejo de estar aqui onde nós aceitamos Jesus, aqui onde conhecemos Jesus. Mas Deus deu um propósito para nós, e o primeiro propósito nosso que a gente entendemos lá é crescimento. E um dia, num domingo, nós com um desejo de vir para cá, para a gente poder estar cultuando aqui, e eu e minha esposa, e falamos, vamos ficar aqui mesmo em Ubiratã, vamos na igreja. Não sei se todos conhecem a igreja lá de Ubiratã, a gente passa por algumas dificuldades lá. Ultimamente agora, a polícia que é do lado lá tirou o muro, não tem um muro, não tem um banheiro mais, caiu o muro tudo lá, e não tem grupo de louvor. Não tem pessoas na mesa, é só a pastora. Ela sabe ligar o microfone e o pastor prega. E aquilo já veio no meu coração, o que eu já esperava, o que eu ia achar lá já. Muitas vezes, né? Às vezes não tem internet, às vezes não funciona o microfone.
E o pastor é uma benção, ele pega a palavra de Deus. E cheguei no culto já, com o coração aqui, e eu lá para ouvir a palavra do Senhor. E o pastor dirigiu o culto, e aí ele deu uma oportunidade para um irmão lá, o irmão Gersi. E o irmão Gersi, toda vez que ele vai lá ministrar, que ele vai na frente para falar, ele vai lá e fala um versículo, e volta para o seu lugar. Não acrescenta nenhuma palavra, não diminui nenhuma palavra. E quando chamou o irmão Gersi, eu esperando alguma coisa diferente, né? O irmão Gersi começou a falar um versículo e começou a quebrantar o meu coração. Onde era um versículo longo, uma página, 2 páginas, não sei, ele foi falando e eu começando a chorar. Eu não tinha não tinha mais carne, não tinha nada para me defender. E aquilo, meu coração ardendo, e ele falando, só o versículo da Bíblia, só simplesmente a palavra do Senhor. E aquilo, eu chorava de soluçar, e a minha esposa, ninguém entendia, ninguém estava entendendo lá, a igreja, ninguém entendendo, porque são poucas pessoas, tudo que você faz, todo mundo já olha para você. E eu lá chorando. E tem um outro irmão que estava perto, que ele tem dificuldade mental, eu nunca vi ele falar nada. Ele sentado lá. E aquele dia, quando o irmão acabou de falar, ele levantou, olhou para mim e falou assim: a palavra de Deus fala, e é suficiente. Olhando para mim. E eu comecei a entender, e comecei a lembrar que teve uma época, quando eu era criança, do tamanho do Luigi, tinha uma Bíblia em casa, que eu não sabia pesquisar na Bíblia, e eu ia no final da Bíblia, e lá falava uma necessidade, e vários versículos. Daí, se você estivesse cansado, você ia lá, você está cansado? Aí tinha vários versículos. Ah, eu estou triste, tinha vários versículos. Eu preciso ser salvo, tinha vários versículos. E o Senhor começou a falar: as coisas estão invertendo hoje. Hoje tem um versículo, aí tem que ter 2 páginas de benefícios para convencer você daquele versículo. Tem que falar o versículo e tem que ir lá e falar: tem 10 coisas que vai ser bom para você, e vai ser 10 coisas que você vai ter que pagar o preço para poder viver esse versículo. E lá não, era só uma necessidade de vários versículos, o resto o Espírito Santo fazia. Onde a palavra era suficiente, onde quando chegava, e a pessoa chegava, disse a palavra, o temor já vinha no coração, que geralmente era algo que era ao contrário do que a gente pensava. E nós tínhamos que decidir, seguir ou não, mas a gente acreditava naquilo que estava escrito, não tinha dúvidas. Se está escrito, tem que ser assim, ou não, você escolhe. E aí eu pergunto para vocês essa noite, se não tiver nada para vocês essa noite, vai continuar amando o Senhor, pelo que a palavra diz? Tem espaço no coração se só tiver só a salvação, só a presença dEle, e nada mais? E que se disser apenas um versículo aqui e falar assim: não pode, não pode. Não precisa ficar justificando. E aqui fala bem assim: se eu tenho o Senhor, nos Salmos aqui, do que mais eu preciso na terra? A palavra diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E aqui no versículo aqui em João, que fala bem assim, que lá na eternidade, nós vamos passar a conhecer o Senhor e o seu Filho, quem o enviaste. Aqui é Jesus falando antes de morrer, antes de se entregar aí para a guarda. Que lá nós vamos conhecer e saber o porquê. Lá vamos tirar nossas dúvidas e conhecer Ele, conhecer os propósitos, porque hoje nós não conseguimos entender, porque nós não suportamos a verdade. E meditando nisso, eu comecei a lembrar no dia que eu tive a notícia que meu pai faleceu. Isso foi uns 15 anos atrás. Eu estava numa cidade lá perto de Irati. Eu lembro que uma pessoa me ligou, a ligação ruim.
Aí ligações do meu irmão e tal, e as pessoas me ligando, não pegava o celular. Eu fui no lugar onde conheci que pegava o celular e liguei para o meu irmão. E o meu irmão falou: é verdade, nosso pai se foi. Aquilo doía no meu coração de uma forma, porque eu sabia que eu não tinha como voltar atrás mais. E eu não tinha, naquele momento, eu tive o luto, passei por tudo que tinha que passar, mas aquele minuto, não tinha mais dinheiro, não tinha mais vestimento, não tinha mais condição, não tinha mais cargo, era só dor, só dor, só dor, só dor. Apenas dor. Ah, é um luto uma semana, é um mês, é um ano, 10 anos, mas aquele minuto é diferente. Eu lembro que é diferente. Aqueles segundos é diferente. Isso é o que a gente experimenta aqui na Terra. Porque eu não conseguiria suportar mais que aquilo. Eu doía demais, eu não conseguia mais que aquilo. O Senhor vai poupando, porque a gente não aguenta. E ao contrário disso, domingo passado, a semana passada, eu tive uma semana bem ruim no trabalho. E cheguei em casa, final de semana, falei, agora estou em casa, né? E estava tendo uma bênção e eu tive algumas decepções em casa também. Minha esposa, meu filho, com a minha filha, 7 anos, meu filho. E eu falei, e agora, Senhor? Agora que a semana, você já vem machucado da semana do trabalho, aí chega em casa e você recebe uma decepção e falei, eu vou para a casa do Senhor. E eu queria vir para cá, igual da outra vez. Daí eu falei, chamei o Luiz, falei, Luiz, vamos para o culto comigo. E eu machucado, e chegou lá no culto, antes de começar o culto, o pastor Paulinho chamou eu e falou que quero te apresentar uma pessoa. Aí chamou o rapaz lá, o Claudemir, e falou assim, William, eu queria que você conhecesse ele. Esse aqui é o Claudemir, e faz poucos dias que ele aceitou Jesus. E eu falei para ele que você é um cara trabalhador, que você é um homem de família, temente ao Senhor, e é tudo aquilo que eu estava contra. Aquele momento eu não era o que ele falou. E meu coração começou a encher de esperança, porque uma vida aceitou Jesus, que lá no céu tem festa por esse motivo. E começou o culto e eu senti a presença do Senhor. E quando eu sinto a presença do Senhor, não sei se é como vocês, mas é um minuto também. Aquela presença onde você não tem defesa, onde o Espírito Santo entra no seu coração, que você sente a presença do Senhor, a glória do Senhor, você se sente o super-homem, da mesma forma você sente um nada, e tudo é do Senhor, e você sente aquela presença, e o Senhor tem falado assim, eu tenho entregado esses momentos, poucos, porque vocês não suportam. Quando você estiver na eternidade, e tiver um corpo glorificado, essa eternidade você vai conhecer o que é bom, essa presença. E se você não for para a eternidade e for para o inferno, aquele minuto da notícia da morte do seu pai, vai estender para 2, para 3, 4, aquela agonia, não tem como voltar atrás mais, não tem como pedir perdão mais, não tem como mais se arrepender, não tem como mais olhar nos olhos, não tem mais o que fazer, não tem como você falar assim, eu quero dormir e acordar amanhã como se tivesse nada acontecido, não tem mais. Então o foco nosso aqui é a eternidade. Porque a palavra diz. E o Espírito Santo que nos revela a palavra. Então aqui,
quando eu falei de crescimento, se você colocar perto de uma criança, ou oferecer para uma criança a presença do pai dela, ou um monte de presentes, ou um monte de coisas que ela deseja, muitas vezes ela vai preferir os presentes. E vai falar, o pai eu tenho todo dia, no presente eu não tenho todo dia. Né? Mas só quem tem a maturidade de saber a diferença e o valor da presença e dos presentes é quem está crescendo, né? Se você colocar uma barra de chocolate, uma caixa de bombom, do lado de uma barra de ouro, perto de uma criança, provavelmente ela vai querer chocolate. Ela não sabe que a barra de ouro dá para comprar um monte de chocolate. E ela não tem essa maturidade. Quando eu tinha 20 anos e eu vivia no mundo, a intensidade que eu vivia, do que eu judiava do meu corpo, daquilo que eu vivia de segunda a segunda, a velocidade, né, que hoje já estou mais lento, né? Eu comentava com os amigos, falava assim, dos 40, se chegar nos 40 tá bom demais. Porque parecia que eu tinha vivido tudo já, com 20 anos de idade. E agora eu estou chegando aos 40, e acho tão pouco. E talvez quem está chegando aos 60 acha que também não é o suficiente ainda. E hoje a gente fala, né, chegar aos 80 está ótimo, mas quando estiver chegando perto dos 80, você não vai achar que está ótimo, você vai querer mais, e mais, e mais. Então, quando oferece coisas para você, ou te trocam pela sua salvação, pela eternidade, as coisas desse mundo, aqui igual diz aqui, se eu tenho céus, para que eu vou querer as coisas da terra, que duram pouco? É a eternidade comparado a esses anos, a gente não tem essa noção. E a gente tem dúvidas, tem medos, que vai ser tirado essas dúvidas lá na eternidade, não tem o que fazer, não tem o que você ora. Por quê? Por fé. E tinha uma época que quando as pessoas chegavam para pregar, falavam a palavra de Deus, e por fé. E você chegava e perguntava, e eu sempre fui questionador, mas por que isso, por que aquilo? Por fé, entrega. É obediência. Mas por quê? Mas qual é o benefício? Isso, aquilo. Nós começávamos a questionar. Naquela época não tinha essas monte de pregações na internet, onde você clica qualquer dúvida, hoje tem um monte de justificativos, um monte de testemunhos. Não tinha. Tinha que obedecer a palavra. Tinha que obedecer a palavra era o suficiente. A palavra era suficiente. O que Jesus fez era suficiente. Não importa o que você pensava, não importa o tempo que você está vivendo. Esses dias eu fui questionar ao Senhor e falei, Senhor, eu e minha esposa sempre conversamos sobre essas dúvidas, Senhor, o que a gente vai fazer aqui em Ubiratã? O que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer para contribuir? O que a gente pode fazer para, né? E no dia que eu encontrei esse homem, que esse homem aceitou Jesus, eu falei, Senhor, é uma resposta, Senhor. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso ficar parado. Peguei o celular, mandei uma mensagem, quando eu cheguei em casa à noite mesmo, mandei para o pastor Carlos, falei, pastor, ajuda a orar que eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso ficar parado. Deus está fazendo, não morreu ainda, Deus vai ressuscitar, Deus, e todo cheio de esperança, tudo querendo fazer algo. E um dia orando com o Senhor falou bem assim, que vai chegar um dia lá que ele vai falar assim, todos conhecem aqui, né? Eu fiz, mas a parte de mim porque eu não te conheço.
a parte de mim que não te conheço. Mas eu fiz, eu lutei. E o Senhor falou bem assim: as suas lágrimas valem mais do que o seu suor. Às vezes a gente quer fazer algo para o Senhor e quer te entregar para o Senhor. Ele não está preocupado muitas vezes nos resultados, ele está preocupado com você. O resultado gerado dentro de você, não o que gera fora. Ele falou: continua crescendo. Continua chorando, se quebrantando. E o resto eu faço. São pessoas, não são coisas. E o Senhor me ensinou algo que eu quero compartilhar com vocês. E eu falei: Senhor, eu quero retribuir, Senhor. Mesmo assim, não saiu o desejo do meu coração de retribuir. Como também tenho o desejo de retribuir tudo que aqui a igreja já fez por mim, para os irmãos que fez por mim. Eu tenho esse desejo no meu coração. Aí o Senhor falou assim: você está fazendo tudo errado. Eu dei dons. Eu falo isso falando comigo, tá aqui, que vocês entendam. Eu te dei dom. Eu te dei esse coração, talentos, perseverança, tudo aqueles dons do Espírito Santo, para você ajudar outras pessoas. Eu não quero de volta isso, senão eu não tinha dado para você. O Senhor tem entregado para nós aqui sabedoria, pessoas saber orar, pessoas saber cantar, saber fazer as coisas. E a gente entrega isso como adoração, mas o Senhor falou assim: mas eu não quero de volta o que eu entreguei para você. Sabe da dracma lá? Que ele entregou uma moeda para um, 5 moedas para outro, 3 para outro, e quando ele voltou, aquele que ele não deu nenhum lucro, né? Que só guardou e devolveu. Daí ele falou bem assim: quando você quer dar um presente, você geralmente fica preocupado em dar algo que a pessoa não tenha, né? Vou dar isso se a pessoa não tem, se a pessoa já tem. E ele diz assim: eu dei algo para você, para que você multiplique para as outras pessoas, para que você enche o vaso e transborde para outras pessoas os dons do Espírito Santo. Mas ele disse que não morreu por isso. Ele não morreu pelos dons que entregou para mim. Ele morreu pelos meus pecados. Glória a Deus. E falou: entrega os pecados que você tem para mim. É isso que eu quero. Por esse motivo eu dei a minha vida. Há uma carga para carregar, mas o fardo você vai ter que levar e encher essa carga para me levar. Eu não vou tirar de você. Mas você vai ter que entregar para mim. Não adianta você ficar louvando, você ficar adorando. Isso eu te dei para você fazer para outras pessoas. Mas para mim seja verdadeiro. Entregue os seus pecados, as suas fraquezas. Quando a gente entra aqui e não somos mais o cargo que nós somos. Não é mais a situação, ou financeira, ou o que seja. Somos pecadores. E por isso, por esse motivo, que Ele se entregou na cruz. Pelos nossos pecados. E Ele disse: entrega para mim.
os seus pecados. Então isso que eu queria compartilhar com vocês. Essas experiências que eu estou tendo com o Senhor. Onde o Senhor tem dado algumas, eu falo assim, algumas migalhas para mim. Para experimentar o que tem lá na eternidade. Só que temos que crer nessa eternidade. Tem um padrão para ser seguido aqui. Crer na palavra. Crer que o Senhor existe e o que está aqui é verdade. O Espírito Santo para fazer a manutenção. Porque não é todo dia que você está lá em cima, não é todo dia, é igual um carro, né? Você tira zero, uma hora vai quebrar. E não pode levar para qualquer lugar, ou para qualquer pessoa. Então que tem o Espírito Santo para fazer essa manutenção da sua vida. E a referência, que é Jesus Cristo. Que seja a sua referência. Então que fique firme, acredite, tudo que está aqui não é historinha. Peça ajuda para o Espírito Santo. E tenha Jesus Cristo como referência. Eu queria que vocês ficassem de pé. Hoje é uma noite de oportunidades, de dar aquilo que o Senhor veio buscar, para Ele levar para o lugar que Ele determinar, a oportunidade de entregar aquilo que Ele não tem. O Senhor não tem pecado, o Senhor não tem falhas, o Senhor não tem medo, o Senhor não tem desânimo. E a gente crescer espiritualmente e se arrepender muitas vezes de nossas atitudes, igual o Senhor tem levado para mim esse tempo antes dessas tecnologias, que era pelo temor do Senhor. Temor à palavra. Eu lembro uma vez que eu fui pesquisar e falei, Senhor, estava nessa Bíblia mesmo, e falei, Senhor, eu preciso procurar alguma coisa, porque eu estou pecando. E eu repito o pecado. E o Senhor, eu fui lá procurar, e uma palavra de consolo, de ânimo, e falei assim, não, você é filho, vai sempre te perdoar. E estava a palavra bem assim, aquele que peca, não talvez com essas linguagens, aquele que peca e volta a pecar, é como um cão que volta para o seu vômito. Daí o Espírito Santo vem tratando. Hoje nós temos alguma coisa, algum sentimento em nós, e nós procuramos alguma palavra para se adaptar àquilo. Estamos um dia feliz, hoje um dia feliz de vitória. Vou procurar alguma coisa sobre vitória. Igualzinho. A palavra é primeiro. Jesus é primeiro. Jesus leva para a santidade. Não a santidade leva para Jesus. Não procure ser santo para ter Jesus, procure ter Jesus para ser santo. Então que a gente possa fechar os seus olhos e cada um agora particular, porque o Espírito Santo está aqui. E onde Ele está, tudo é possível. Então eu não sei como que você veio, não sei o que você está fazendo, mas eu orando para o Senhor, antes de chegar aqui, o Senhor falou para mim assim, eu não nasci para ser carpinteiro. Jesus não nasceu para ser carpinteiro, ele ficou 30 anos
Ele tinha um propósito. E tinha o tempo certo. Mas ele não nasceu para ser carpinteiro. Então eu não sei o que você faz hoje. Eu não sei qual a sua condição. Eu não sei qual que é os seus sonhos. Mas o Senhor é capaz de fazer você ser aquilo que Ele quer que você seja. Nós temos uma mentira plantada dizendo que o Senhor nos aceita como nós somos, do jeito que você é. Isso é mentira do diabo. Senão, se fosse assim, não precisava Jesus ter morrido pelos nossos pecados. Ele recebe você do jeito que você está, mas não aceita o jeito que você é, para que você morra e nasça aquilo que o Senhor quer que Ele seja. Talvez não estamos vivendo aquilo que o Senhor quer que a gente vivemos, porque não somos ainda o que é que nós sejamos, o que Ele quer que a gente sejamos. Porque estamos presos ao pecado. Porque o pecado se afasta de Deus, se afasta de Jesus e se afasta dos propósitos. E nós queremos nos santificar e vencer o pecado para depois se entregar ao Senhor. Não, se entrega ao Senhor. Ele é suficiente, Ele fez o que é suficiente e Ele é o único caminho para viver essa eternidade aqui do Senhor. Senhor Jesus, Senhor, escuta o nosso coração, Pai. Às vezes as palavras, Senhor, não são suficientes, Pai. Talvez não sabemos orar, não sabemos expressar, mas damos liberdade ao Senhor. Somos pecadores, somos falhos. Oh, Pai, somos miseráveis, Pai. Pai, muitas vezes, Senhor, não conseguimos cumprir, Senhor, o que está escrito aqui na Sua palavra. Muitas vezes, Senhor, não conseguimos cumprir aquilo que o Senhor determinou, aquilo que o Senhor ordenou. Senhor Jesus, esse mundo, Senhor, não é a nossa morada, Pai. Pai, às vezes nem as leis desse mundo conseguimos cumprir, Pai, tão miseráveis que somos, Pai. Que às vezes tirasse as leis do mundo, talvez viraríamos monstros, Pai. Oh, Pai, nem as leis desse mundo, e culpamos muitas vezes o mundo, esquecemos que a responsabilidade é nossa, Pai. Esquecemos que o Seu olhar, Senhor, 24 horas, Senhor Jesus, sobre nós, Sua presença, Pai. E muitas vezes as coisas desse mundo, se alguém estiver vendo, nós ficamos envergonhados, constrangidos, mudamos as atitudes, mas quando sabemos que o Senhor está olhando, não fizemos nada, Pai. Oh, Senhor Deus, Senhor, tira toda essa justificativa, Pai. Senhor, tira de nós, Senhor Jesus, esses pensamentos, Senhor, imoralidade, Pai, medo, Senhor Jesus, oh, Senhor, as fraquezas, Pai. Senhor, queremos entregar, Senhor, para o Senhor. Talvez somos muito piores daquilo que podemos nos expressar, mas queremos entregar a Ti, Pai, porque sabemos que é por esse motivo que o Senhor morreu por nós, porque o Senhor se entregou naquela cruz pelos nossos pecados e levou toda essa carga, Pai. Senhor, não queremos devolver, Senhor, aquilo que o Senhor nos deu, Senhor, queremos entregar aquilo que o Senhor não tem, Senhor. Esse é o nosso presente essa noite, essa é a nossa adoração, Pai. Trazer aos Seus pés, Senhor Jesus, as nossas falhas, nossas fraquezas, os nossos pecados, Pai, som do nosso coração, Pai. Sabemos, Pai, que muitas vezes, Senhor Jesus, pecamos e sentimos mal por isso, Pai. O Espírito Santo ainda não abandonou a gente, Pai. Se você está fraco, se você se sente constrangido quando o Espírito Santo ainda em você, então há esperança.
Há esperança a todos aqui, Senhor Jesus. Há esperança, Senhor. Enche os corações aqui, Senhor Deus. Senhor, quebra as barreiras, Senhor Jesus. Quebra os muros, Senhor Jesus. Quebra, Senhor, com o seu Espírito Santo, Senhor Jesus. Corações aquebrantados, Pai. O Senhor não rejeita, Senhor. Senhor, queremos fazer, mas sabemos que nossas lágrimas, Senhor, valem mais que o nosso suor, Senhor Jesus. Oh, Pai, obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Pode se assentar. Senhor Jesus. Só queria compartilhar antes de encerrar. Eu sempre leio a Bíblia e gosto muito das histórias e gosto muito dos personagens, sempre me vejo como os personagens da Bíblia, sempre tento buscar e um dia, lendo sobre Zaqueu, todos eu acho que conhecem a história de Zaqueu. E Zaqueu só queria ver Jesus. Não menciona se ele tinha doença, não menciona que ele era rico só, então não tinha dificuldade financeira, não tinha doença, não tinha, né? Ele só queria ver Jesus. E Jesus fez algo que ele nunca fez com os outros. Jesus pegou e falou assim: eu quero ir na sua casa. Milhares de pessoas querendo que Jesus fosse na casa deles, milhares de pessoas querendo, e ele lá, sem intenção, sem querer nada em troca, Jesus já olhou o coração dele e falou: eu quero ir na sua casa. E complementando com a palavra, e antes que Jesus, a comunicação dele estava tão, né, tão sem, menos palavras e mais, né, mais a unção, que ele, antes que Jesus falasse alguma coisa, ele falou: se eu errei, eu devolvo 4 vezes mais. Não fala quanto que errou, não fala se errou, ele fala: se eu errei. Então ele foi só para ver, e Jesus falou: eu quero ir, e ele falou: se eu errei. Aí Jesus fala assim: hoje chegou a salvação. Quando é com Jesus, às vezes a comunicação é assim. No poço, a samaritana não estava entendendo nada, não sabia quem que era que estava ali, não sabia quem estava do lado dela. Jesus pediu para ela água. Jesus pediu para ela. As pessoas implorando as coisas de Jesus, e Jesus pediu para ela: me dar água. Ela: pega você. E a comunicação, você vê que a comunicação não flui como às vezes, geralmente a gente flui com Jesus. E Jesus falou: vou dar água que você não vai ter mais sede. Então que a gente possa viver sem sede. Que temos essa água aqui. Temos a Bíblia. Temos o tempo de graça. Jesus já fez o que tinha que fazer. E que a gente possa oferecer, assim como nós oferecemos hoje, para o Senhor. E o Senhor vai responder: agora vem a salvação nessa casa. Agora vem a salvação nessa casa. Eu queria achar a última coisa que eu queria compartilhar aqui. Senhor Jesus, glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Eu não achei. Eu queria agradecer a oportunidade, antes de passar para o Fernando encerrar. A gente não enxerga a eternidade.
E muitas vezes eu tenho questionado o Senhor porque eu tenho vivido muito os meus sonhos. E eu sonho muito, irmão. Eu sonho bastante. Já sonhei muitas vezes pregando aqui já. Coisas lindas. Sonhei muitas vezes fazendo igual o pastor Fernando faz, igual o pastor Carlos faz, outras pessoas fazem. Sonhei louvando. Mas um dia, num sonho, eu fui batizado com o Espírito Santo num sonho. Eu falava em línguas, sonho. E muitas vezes eu durmo ansioso, com anseio, Senhor, eu queria sonhar de novo, porque às vezes dá vontade de viver lá no sonho. Lá no sonho, às vezes eu abro empresas, sou próspero, vivo aquilo que o Senhor tem para mim, às vezes no sonho, e eu acordo e eu falo, Senhor, eu queria sonhar de novo, eu queria sonhar de novo. Assim como eu vivo naquele sonho, eu quero viver a eternidade. Deus tem dado muita graça. Por sentir a presença, e no sonho eu sinto a presença do Senhor, parece que é mais forte. Claro, acho que o corpo, né, é mais forte, né? E tenho sonhado. E às vezes até minha esposa fala assim, é muito sonhador. Não vai acontecer. Assim como nós enxergamos, né, nossos sonhos, também não enxergamos a eternidade e vai acontecer. Não vai ter choro, mas... Amém? Obrigado pela oportunidade. Umas palmas para o Senhor Jesus.